Beneficiários do auxílio emergencial precisam estar atentos aos detalhes na declaração do imposto de renda do ano base 2020. O valor para quem ultrapassou o teto deve ser devolvido aos cofres públicos. Fique atento às orientações do contador Cláudio Normores. No mês de março, inicia o prazo para o pagamento do imposto de renda à pessoa física. Este ano, algumas alterações estão expostas na nova declaração. Nós convidamos o contador Cláudio Normores para nos falar um pouquinho sobre a declaração deste ano e o que você precisa ficar atento na hora de declarar. Bem-vindo, Cláudio Nor. Muito obrigado pelo convite. Oportunidade de esclarecer aos ouvintes, né, dessa bendita declaração do imposto de renda. É verdade, todo mês de março a gente fica um pouco apreensivo com as mudanças que vêm, com esse pagamento que muitos têm que fazer, outros esperam uma restituição, então todo ano se repete a história do imposto de renda. O que muda esse ano? É verdade, esse ano então o prazo não mudou, né? Vou te interromper um pouquinho. Continua o prazo tradicional, de março até 30 de abril, não é? E, invariavelmente, 99% não mudou, inclusive os valores, né? Os tetos de declaração dos 28.559, quem recebeu abaixo disso não está obrigado a declarar, e as demais regras tradicionais, né? A novidade desse ano, respondendo a sua pergunta, é para aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial, né? Verdade. Para essas pessoas, Sandra, o limite é diferente. Daí o limite é R$ 22.847,76. Ou seja, esse limite, se ele recebeu acima disso, mais o auxílio emergencial, ele terá que devolver o auxílio emergencial. Essa é a principal, talvez, novidade, em termos de movimentação de recursos, ou tentar pegar o esperto, né, que quem teria ganho 22.840, não, em tese, não seria uma pessoa que precisasse do auxílio emergencial, em tese, né, respeitando aqui cada caso. Mas a legislação previu, e a Receita está cumprindo a lei, não é, de que se a renda sua, mais o auxílio, inclusive passados 28, então tem a tributação ainda maior. Mas se você teve renda superior a 22, você já vai ter que devolver o auxílio. 134 mil gaúchos terão que devolver, aproximadamente isso? Exatamente, Sandra, é o que está sendo divulgado aí, né? Hoje a expectativa de declarações total é 32.600.000 para o país. Aqui na nossa cidade, nossa regional aqui, é 32 mil, então é fácil de relacionar. E nesse número que tu falaste, é a expectativa que a Receita tem de declarantes que, esses 164 mil, das quase 700 mil no país, que teriam recebido indevidamente esse auxílio. A Receita, sabedora desse número de pessoas, de brasileiros, e o nosso Rio Grande é um número expressivo, né, Sandra? Certo. Eu acho que fica ali entre os 4 maiores. Já, inclusive, a própria declaração, né, ela prevê a emissão de um DARF específico para que o contribuinte possa devolver esse recurso. Pois é, e esse valor, uma parcela ou poderá ser parcelado em 6 parcelas, como foi recebido? Em princípio, é numa vez, tá? Mas há controvérsia, porque já disse que pode se parcelar. Então, no programa permite parcelar. Permite o parcelamento no Permite programa. Parcelar. Cláudio Nor, a declaração do imposto de renda ela vai até o dia 30 de abril. O pagamento de quem tiver que receber, ele começa já no dia 30 de abril ou é 30 de maio? Para a gente entender como é que funcionam esses lotes de pagamento. Isso. Então, assim, quando o prazo inicial da primeira cota, ou do imposto único, se quiser pagar numa vez só, é 30 de abril. Então, você pagará ali a primeira cota ou o que você quiser pagar nesse dia. Depois, você pode parcelar em até 8 cotas. Certo. Tá? Você pode parcelar, vai ter o acréscimo da variação da Selic, né? Que é baixinha hoje, 2,25 ao ano, né? Então, cada contribuinte escolhe, né? Restituição? Ok. Dessas declarações todas, Sandra, impressionante, desses 32.600.000, arredondando, 60% delas, tradicional na Receita Federal, tem restituição.
Então, a restituição começa em maio e termina em setembro, né? São maio, junho, julho, agosto, setembro. São esses períodos, esses lotes de devolução. Então, é muito importante, quem está nos ouvindo, que aqueles que têm devolução tradicional se adiante na declaração para cair nos primeiros lotes, né? Claro, com certeza. É importante receber o recurso antes, né? Pessoas que fazem investimentos na Bolsa de Valores, compram moedas como Bitcoin, dólar, precisam fazer também essa declaração disso? Sim, sim. Então, os rendimentos isentos e não tributados, quem tem de 40 mil, quem operou com mercado variável, que é isso que tu falaste, né? Sim. Bolsa de valores, qualquer tipo de aplicação, futuros, né? É obrigado a declarar. Sim. Existem limites, né? Claro, até 40 mil para isentos e 300 mil para quem também possui patrimônio, também é obrigado a declarar, né? Quem tem atividade rural e teve renda acima de 142 mil, né? Estou arredondando os números e deixando os quebrados, né? Com certeza. Tá? Então, assim, de um modo geral, é a mesma regra do ano anterior. A legislação, a Instrução Normativa 2010 para o ano 2021, declara-se em 21, ano base 2020, né? Nós vamos declarar agora o ano 2020. É os mesmos números, né? E, lamentavelmente, né, Sandra, a tabela do imposto de renda não corrigiu. Nós estamos aí a cerca de 120% defasados, né, em percentual. Né? Houve uma promessa, parece-me que agora, na reforma, isso vai se confirmar, que vão puxar a régua para cima, ou seja, quem ganhará em torno de 5 mil reais vai ficar isento, né? Hoje é 1.800 e pouco, já, acima disso já tributa, né? É verdade. Então, não é realmente eu acho que é um abuso da autoridade, né? Seja todos os governos, ninguém cedeu até hoje, né? Então, essa inflação essa não correção da tabela, né, realmente prejudica muito o contribuinte. Nós vivemos esse momento aí de pandemia, de crise, e a gente não pode deixar de falar que as nossas entidades precisam sobreviver. É o momento Verdade. de colaborar também. A gente ainda pode fazer aquela doação dos 6%, 3%, não me recordo direitinho. Pode sim. Então, quem não fez até dezembro, né, que não aproveitou a oportunidade, lá o limite era 6%, né, para as nossas crianças, infância, adolescência, idosos, né, pessoal com necessidades especiais. Então, os vários programas aí ligados ao nosso caso aqui, o Condicai, especialmente. Então, quem aproveitou e fez lá, agora vai fazer uma conta de ajuste, né? Sim. Vai ver, ele ainda pode fazer agora, direto na declaração, até 3%. Tá? Só que esse 3%, se ele também fez lá em dezembro, ele tem que somar as duas e não ultrapassar os 6%. Tá? Tem que ter esse cuidado, né? Se ele não fez nada lá no ano passado, esqueceu de fazer, agora o limite é 3%. Então, do imposto devido, né? Então, na hora que o programa gerador calcula, você já vai destinar uma parte para esse fundo criança, Condicai, aqui no nosso caso, né? Sim. Claudio Honor, o programa até então, ele era permitido ser baixado em notebooks, computadores, agora abriu esse leque, existem outras possibilidades da gente mesmo fazer a declaração de uma forma mais rápida, e também existem dois modelos de declaração, que é a simplificada e a completa. Isso. Quem opta por qual delas? Isso aí. Então, assim, é livre, tá? De modo geral, você optar pelo simplificado e o completo. Então, quem vai optar pelo simplificado é quem opta pelo desconto padrão de até 20%, limitado a 16.600 e poucos reais. Então, você vai somar a tua renda com as tuas deduções, despesas médicas, instrução, dentista, todas as suas despesas tradicionais, e ver se os 20% é superior a isso. Sim. Opte pelo simplificado. Você vai ter vantagem. Você não precisa apresentar essas despesas individualmente e simplesmente calcula o desconto padrão de 20%, limitado a esse montante. Bom, se você, ao fazer as suas contas, vê que tu tens mais despesas que o limite de 20%, primeira regra, opte pelo modelo de ajuste anual completo. Sim. Certo? Agora, pessoas que têm patrimônios maiores, que têm transações na bolsa, que têm atividade rural com perdas ou compensação de prejuízos,
pessoas que têm a movimentação na bolsa, que transacionou imóveis, que comprou e vendeu imóveis, teve ganho de capital, pessoas que optaram por fazer a compensação, vender o imóvel e adquirir outro na condição de isenção, mas tem que demonstrar isso para o fisco. São pessoas que são obrigadas ao modelo completo, né? Pessoas que têm rendimentos isentos altos, né? Normalmente lucros distribuídos, né? Enfim, aí é uma escolha do contribuinte, né? E a forma, né, que tu me pediste, sim, hoje são 3 formas. Você tem o PGD, que é o Programa Gerador de Declaração, que você entra no site da receita.fazenda.gov e baixa esse programa, é muito prático, muito rápido, bem fácil. Você entra lá e pede para baixar o programa, é rapidinho. E, inclusive, se você tem no seu computador a declaração do ano anterior, ele já captura a declaração anterior, já atualiza para a versão nova e já tem muitos dados, então, prontos ali, né? Facilita. Facilita um monte, né? Para a gente que é profissional da área, se tem várias declarações e outros colegas aí, a gente mantém o arquivo da carteira de clientes, dos nossos, que nos prestigiam com fazer a declaração. Então, normalmente é um facilitador e até agiliza o atendimento também, né? A outra forma é o Meu Imposto de Renda nos aplicativos, né? Sim. Tanto Android como iOS, né? Você pode baixar no celular, num tablet, num notebook, enfim, e simplesmente como um aplicativo. Daí você pode também fazer a sua declaração ali. Este é limitado, Sandra, a rendas menores, tá? A pessoas que têm uma ou duas fontes pagadoras, ele não dá tantas alternativas, inclusive é proibido para valores, por exemplo, acima de 5 milhões, que seriam, é claro que não é qualquer um que tem esse número, né? Então, sim, é possível, e cá para nós, a grande maioria cabe nesse aplicativo, porque a maioria são funcionários, trabalhadores de empresas, servidores públicos, que têm aquele único trabalho, aquela única renda estável, né? Normalmente não tem grandes variações, né? Certo. Então o aplicativo cabe muito bem. A outra forma é através do ECAC, né? Que é a partir do certificado digital, né? Você pode entrar no site da Receita, né? Com seu certificado e solicitar ou baixar uma declaração pré-preenchida. Pré-preenchida. Então, como é que funciona essa declaração pré-preenchida? Também você pode usar outro canal também, não só com certificado digital. E você pode preencher lá, inclusive, no próprio site, mas você pode baixar. É que as várias fontes pagadoras, né, de MED, de MOB, fontes de renda, as empresariais, as pessoas jurídicas, os bancos, as cooperativas, as imobiliárias, enfim, todos esses segmentos que geram renda informam, através de declarações próprias, né, uma mais comum é a DIRF, né, os pagamentos feitos a um cidadão, a um contribuinte. Então, essas informações já estão lá, já estão tecnicamente na sua declaração. Então, ao estar na sua declaração, né, você já pode capturar esse dado e essa fonte pagadora já está pronta. Entende? Então, você tem um facilitador ali, teus bens já estão lá também, as tuas outras rendas de empresariais, normalmente os nomes e os CNPJs já estão lá. Então, facilita muito, agiliza o processo, você também usufruir dessa pré-preenchida ou do certificado digital. São caminhos semelhantes. Correto. Mas a gente também não pode deixar de alertar as pessoas que existem prazos e existem multas se não cumprir esses prazos. A gente como profissional da área, a gente torce que prorrogue. É verdade. E principalmente nesse momento que tem aí a terceira onda, essas questões da pandemia, que atrapalha, né, o fluxo normal. Mas a multa, sim, a multa padrão por não entrega é R$ 165 e quebradinhos, mas se você tem imposto a pagar, você pode chegar a 1% por mês de atraso, chegando no limite de 20% do imposto devido. É bastante caro, então é melhor não atrasar. Para isso, né, Sandra, é importante que você se adiante. Facilite a sua vida e a vida do profissional que você eventualmente conta, porque
cerca de 95% das declarações são feitas em profissionais que já têm tradição de fazer, já têm experiência, né? E é muito comum ainda a cultura brasileira de deixar para a última hora, né? Então facilite-se para você, para quem tem principalmente devolução, adiante seus documentos. Então, veja bem, veja suas fontes de renda, seus extratos anuais bancários, né, que é aquele padrão, é só pedir, a maioria dos bancos, a gente já está vendo que todos já têm disponível, a maioria desses bancos você tem acesso até no seu aplicativo, ou de uma outra forma digital, que você tenha contato com sua conta, você vai pedir o extrato anual, é muito prático. A questões de aposentadoria, você retira imediatamente do site da Previdência. Então, é muito tranquilo. Imobiliários vão te dar a informativa, os comprovantes. Reúna esses comprovantes, reúna suas operações com bolsa, com mercados variáveis, reúna a venda ou compra de bens, né, documentos que caracterizam a venda de um carro, a compra de um terreno. Reúna todos os documentos. Passo número 1, né, Sandra? Não perca esse hábito, né, vamos dizer assim, de reunir seus documentos. Bom, agora eu vou fazer. Ou vou pôr num envelope e vou levar para alguém. Ou vou digitalizar e enviar por meio digital a quem vai me ajudar a fazer a declaração. Antecipe-se, né? Evite erros, né? Os erros mais comuns são, por exemplo, não declarar renda de dependentes. Você tem um dependente, ele tem renda, você não declara. Erros mais comuns é esquecer de declarar, por exemplo, despesas médicas, despesas odontológicas, hospitalar, né? Isso é importante para você. Você esquece, não tem problema, quem perde é você. Mas é bom não esquecer, né? São erros comuns. Ou erros marotos, por exemplo, que às vezes as pessoas forçam uma despesa. Então, ouvindo-se recentemente numa live o secretário da Fazenda Nacional, das 32 milhões do ano passado, declarações, cerca de 500 mil caíram na malha, né? E a maioria por erros de não informação de renda ou de pagamentos. Muitas vezes você pagou uma pensão, você pagou uma conta expressiva vinculada a um outro declarante, mesmo que não tenha deduções no imposto de renda, você tem que declarar, né? Você deve declarar o pagamento. E isso, no cruzamento, tem caído na malha. O lado bom é que agora a Receita Federal tem no próprio site um acesso onde você corrige, você autocorrige a sua própria declaração. Então, o próprio secretário manifestou que cerca de 40% das pessoas que caíram na malha acessaram essa parte da página e resolveram as suas pendências. Então, confie no programa, o programa da Receita está realmente muito bem estruturado, de excelente tecnologia, né, de transmissão, rapidez, mas aí sempre a lembrança, né? Não vamos esperar, como a gente torce que tenha, nós pelo volume, pela questão de organização, que seja prorrogada. Pense que não vai ser prorrogado. Antecipe-se. Antecipe-se, né? Outro detalhe importante que as pessoas esquecem é o carnê-leão, né? Muitas pessoas têm rendas diversas, então é importante calcular o carnê-leão no mês, fazer um recolhimento antecipado. Agora você poderá fazê-lo, inclusive no aplicativo Carnê-leão. É uma tecnologia nova, recente, então facilita muito a vida do contribuinte. Quer dizer, para pagar está fácil, Sandra. Só falta o dinheiro. Para pagar está fácil. Então, nesse ponto, a Receita Federal está muito eficiente. O que nos deixa, repetindo um pouco, infeliz é realmente o trato com o contribuinte na questão da não atualização monetária, inflacionária nas tabelas de cálculo, né? Então, isso vai custar mais caro para a gente. Com certeza. Eu acho que a gente passou todas as informações necessárias, os contadores estão todos à disposição e são conhecedores de todos os trâmites, então, em caso de dúvida, cada caso é específico, né? Melhor conversar com o contador. Ligue para o seu profissional, da sua confiança, não é? Ou ligue direto para a Receita Federal, é muito
Está um pouco difícil o contato, né, mas tem o telefone para tirar dúvidas. O próprio site, né, que é melhor do que o telefone, porque o telefone é quase impossível. O site tem perguntas e respostas, então normalmente se esclarece, olha assim, se não 100%, muito próximo das dúvidas do contribuinte. Tá? E tem o famoso amigo, né? Como é que você fez? Como é que você faz? Então, é bom, mas é sempre bom consultar um profissional. Os profissionais são experientes e saberão lhe dar a melhor orientação. Obrigada, Claudionor, mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, boa declaração para os ouvintes. Não deixe para a última hora.